Boa noite, meu nome é Jonas Moraes Filho, sou médico veterinário, fiz a graduação em Medicina Veterinária na Universidade Federal do Mato Grosso, depois fiz a pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, na área de doenças parasitárias, na área de medicina preventiva. Atualmente sou professor, docente do programa de doutoramento da Universidade de Santo Amaro, da Unisa, e hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a febre maculosa brasileira no contexto da saúde única. Na verdade, atualmente eu trabalho com doenças transmitidas por carrapato, não só vinculada a humanos, mas também vinculada a animais. E a ideia hoje é passar um pouquinho para vocês a importância da febre maculosa brasileira nos dias atuais e também uma consequência, que está altamente englobada dentro do contexto de saúde única. Quando falamos de febre maculosa brasileira, muitas das vezes nós pensamos de onde surgiu, o porquê tem surgido ultimamente casos da doença. Na verdade, a doença sempre esteve presente em alguns estados do Brasil. Na verdade, é uma doença que sempre tem óbitos no estado de São Paulo, principalmente, mas sempre há uma causa que leva a essa doença acontecer. A ideia hoje é mostrar para vocês que não é um fato isolado o surgimento da febre maculosa, principalmente no estado de São Paulo. Nós verificamos, principalmente aqui no estado de São Paulo, que o próprio ambiente acaba influenciando e favorecendo o surgimento da doença. Por isso que nós falamos que a febre maculosa acaba estando dentro de um contexto de saúde única, porque é uma doença que é uma consequência de complicações, de fragmentações, desmatamentos a nível ambiental, que acabou favorecendo a proliferação do vetor e automaticamente o maior risco dessa bactéria acometer humanos e o próprio animal doméstico. Então a ideia desse slide é mostrar para vocês o estado de São Paulo, um dos principais estados do Brasil que nós temos casos da doença. O estado de São Paulo, no seu início, era formado por cerrado e Mata Atlântica, e se nós verificarmos no mapa, atualmente, daquilo que era cerrado, de 32,7% que cobria o estado de São Paulo, esse cerrado que remanesceu atualmente é em torno de 3% desse bioma no estado. Mesma coisa quando olhamos para a Mata Atlântica, que nós tínhamos uma vegetação de 67,3% no estado de São Paulo, de Mata Atlântica, e atualmente nós temos 32,6%. Qual é a ideia de mostrar esse mapa? Porque quando falamos em febre maculosa, automaticamente nós vinculamos a doença à capivara. E muitas das vezes a capivara se torna um sinônimo da febre maculosa brasileira e muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê aumentou tanto a população de capivara. Na verdade, a hora que nós olhamos esse mapa, por isso que a ideia hoje é mostrar para vocês o porquê a febre maculosa está dentro desse contexto de saúde única. Quando nós olhamos para o termo saúde única, qual é a definição desse termo? Hoje nós sabemos que a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal, todas essas três saúdes estão interligadas. Qualquer impacto em uma dessas saúdes, nós teremos complicações nas outras. Então, se você desmata, se você fragmenta o ambiente, se você deixa esse ambiente doente, automaticamente este impacto ambiental vai influenciar na saúde humana e na própria saúde animal. Então, quando nós olhamos esse mapa, essa questão do desmatamento, essa questão do impacto ambiental, favoreceu de alguma maneira a proliferação da população de capivara. Quando nós passamos para esse slide, um slide até antigo, de 2019, é só para dar uma ideia para vocês, olhamos para o estado de São Paulo e vemos que a produção de grãos tem aumentado nos últimos anos. Mesma coisa quando olhamos a produção da cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Todo ano que se passa, mais hectares são distribuídos para a produção de cana-de-açúcar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a partir do momento que você desmata o ambiente, a partir do momento que você substitui esse ambiente de uma maneira não sustentável para a produção agrícola ou da pecuária, isso acaba impactando a biodiversidade animal. Você acaba impactando a flora e a fauna. E por isso que a grande explicação hoje da população de capivaras ter aumentado num número muito grande no estado de São Paulo. Porque o que acontece?
Primeiro, que devido a esse desmatamento, né, devido a esse impacto ambiental, os predadores naturais da capivara, principalmente os grandes felídeos, praticamente eles desapareceram no estado de São Paulo. Então a capivara acaba não tendo mais o seu predador principal. E ao mesmo tempo ela tem uma grande quantidade de alimentação disponível a ela, né? A capivara, por exemplo, gosta muito de cana-de-açúcar, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um aumento de disponibilidade alimentar, né, a este animal, capivara, você tem uma diminuição dos animais predadores desse animal. Então, por isso que acaba favorecendo o crescimento populacional de uma maneira totalmente desordenada. E sabemos, né, isso nós vamos discutir ao longo da palestra, que capivaras são os principais hospedeiros do carrapato vetor da febre maculosa, né? Então, por isso que nós verificamos, né, nós impactamos o ambiente de uma maneira totalmente não sustentável, que acabou favorecendo de uma maneira totalmente favorável a esse crescimento populacional de capivaras. E é super interessante, né, já começando a discutir um pouquinho da doença com vocês, né, já que entramos nessa questão ambiental, né, para mostrar o porquê do contexto da febre maculosa dentro da saúde única, tem esse trabalho de Maria e colaboradores, né, de 2016, que foi feito aqui na região metropolitana de São Paulo, que muitas das vezes não se entendia, né, porque na zona norte e oeste da cidade quase não há casos de febre maculosa em humanos. Já quando você olha para a zona sul e leste da região metropolitana, nós temos casos humanos de febre maculosa. E esse trabalho, a grande dúvida no primeiro momento era se havia diferenças genéticas entre as rickettsias distribuídas ao longo da região metropolitana de São Paulo, né? As rickettsias, na verdade, a rickettsia é a bactéria que causa a doença, né? Já que febre maculosa é causada por uma bactéria. Então, a primeira dúvida levantada por esses autores era que havia uma grande desconfiança que poderia haver diferenças genéticas entre essas bactérias distribuídas ao longo da região metropolitana de São Paulo, que isso acabava influenciando na possibilidade de ter a doença ou não a humanos, né? Porque acabava influenciando diretamente na patogenicidade da doença. E o que esse estudo mostra, né? Ao longo dos estudos, né, quando eles vão analisando essas bactérias, ou até mesmo, e como é um trabalho também voltado à questão ambiental, eles analisam também o quanto essas áreas eram conservadas. E qual foi a definição do trabalho, né, quando foi finalizado? Que não havia diferença genética entre as rickettsias ao longo da região metropolitana de São Paulo. Na verdade, o que havia de diferente era áreas de conservação. A região metropolitana de São Paulo é muito mais conservada, né? A região norte e oeste. Quando eu falo conservada, é conservação ambiental mesmo. Quando comparada à região sul e leste. São áreas mais devastadas, fragmentadas, destruídas. E o que isso mostra? Quando você tem uma maior conservação ambiental, automaticamente você tem uma maior biodiversidade. Uma maior biodiversidade animal. E nós estamos falando de febre maculosa brasileira, onde os seus vetores são carrapatos de meio silvestre. Então, se você conserva essa área, os carrapatos eles vão dar prioridade ao parasitar animais silvestres. Isso, como consequência, diminui a possibilidade de humanos e animais domesticados serem parasitados. Mas a partir do momento que você fragmenta essa área, você destrói essa área, você diminui a biodiversidade animal. E automaticamente esses carrapatos têm que se adaptar em outros seres para se alimentar, fazendo com que eles tenham uma maior possibilidade de parasitar humanos, né? Então esse trabalho mostra perfeitamente, né, o quanto que o impacto ambiental pode impactar a biodiversidade no mundo silvestre e automaticamente aumentar ou diminuir o risco da doença atingir humanos e animais domésticos. A mesma coisa esse trabalho, também eu gosto bastante de citar, esse trabalho de 2017, né, de Cláudia e colaboradores, né, da equipe do professor Adriano Pinter, que mostra a mesma coisa, né? Foi um trabalho que foi feito na zona sul e leste da cidade, juntamente com algumas áreas ali do município de Santo André, né, comparando também áreas de conservação e áreas de fragmentação, né, áreas onde a mata foi fragmentada, a mata foi impactada. E esse trabalho mostra a mesma coisa, né, que o grande risco, né, ou um fator importante, né, que pode favorecer a ocorrência da doença ou não, é o quanto esse ambiente está preservado ou não.
né? E esse trabalho deixa muito claro isso, né? Que quando a área é bem conservada, a possibilidade, né, de um humano adquirir, né, a doença, ser parasitado por um carrapato vetor, é muito menor quando esse humano está numa área fragmentada, quando esse humano está numa área de impacto ambiental. Eu achei bem interessante trazer esses fatores primeiro, né, para mostrar para vocês o quanto a febre maculosa está dentro desse contexto, né? Muitas das vezes nós olhamos a doença, né, a ocorrência da doença, parece que a doença surgiu do nada. Não, a doença tem uma explicação, né? Tem toda uma associação com o meio ambiente, tem toda uma associação com quanto o homem pode impactar esse ambiente ou não, tá? E ao o homem impactar, muitas das vezes ele não vai só favorecer a ocorrência de febre maculosa, várias outras doenças, como por exemplo a febre amarela, é a mesma coisa, né? A febre amarela nos mostra hoje o quanto a fragmentação ambiental, o quanto o impacto ambiental favorece o aumento de risco de um ser humano acabar tendo contato com o vírus aí da febre amarela, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente sempre falar isso para vocês, o quanto hoje as doenças nós não podemos mais olhar de uma maneira totalmente isolada, né? Nós temos que olhar de onde ela vem e o porquê ela vem. E muitas das vezes tem todo um contexto vinculado, né, de impacto da saúde ambiental, ou de impacto da saúde animal, ou até mesmo do impacto da saúde humana, né? Tudo hoje nós temos que ver de uma maneira totalmente interligada, né, voltado aí para a saúde única, tá? E aqui é a mesma coisa, né, um outro exemplo, né, de um trabalho de um relato, né, de febre maculosa aqui na região metropolitana de São Paulo. Eu acho super interessante, onde está com um círculo na imagem, né, foi onde ocorreu ali a presença de um carrapato positivo para a bactéria. Mas olha que interessante, a hora que nós olhamos, aqui é a região sul da cidade de São Paulo, né? Então pode verificar, né, o quanto hoje o meio urbano, né, está atingindo essas áreas antigas de preservação, né? E nós acabamos totalmente fragmentando essas áreas, né? Ocorrem essas fragmentações de áreas, né, que antigamente eram totalmente áreas conservadas de Mata Atlântica, né? E aqui foi onde foi realizado o trabalho, né, um trabalho da equipe do professor Marcelo Labruna, juntamente conosco, mostrando, né, que nessa área teve a presença ali de um carrapato positivo, né? E é super interessante, né, que hoje está claro, né, que devido a essa fragmentação e esse bairro está praticamente dentro de uma área de fragmentação, fez com que esses carrapatos, né, que foram coletados de cães domésticos, provavelmente esses cães entraram nessas áreas de fragmentação e tiveram contato com esse carrapato. Provavelmente, se fosse uma área de conservação, né, que não havia a presença de humanos aqui, muito menos do cão doméstico, dificilmente haveria o parasitismo do carrapato vetor nesses animais, né, mostrando o quanto que o impacto ambiental, o quanto que a fragmentação ambiental favorece o surgimento da doença, tá? Mas falando diretamente da doença, né, então o que é febre maculosa? Né? Na verdade, febre maculosa brasileira é uma doença que também ocorre nos Estados Unidos. Ela tem um outro nome, é chamada de febre das montanhas rochosas. Também ela ocorre em algumas áreas da Europa, muitos lugares são conhecidas como febre do Mediterrâneo. Enfim, tem vários outros nomes, né? E no Brasil ela é conhecida como febre maculosa brasileira. É uma doença que é causada por uma bactéria, né? O nome dessa bactéria, o nome da espécie dessa bactéria é Rickettsia ricketts, né? Do gênero das Rickettsia. São bactérias intracelulares obrigatórias, gram-negativas, e no vertebrado, né, elas acabam parasitando células endoteliais. E quando falamos de células endoteliais, é principalmente células endoteliais responsáveis pela formação da parede de vasos, né? Então, muitas das vezes, por causa do parasitismo, né, da infecção nessas células, né, acabam destruindo essas células endoteliais e, como consequência, acaba fragilizando a parede desses vasos, principalmente de vasos de regiões periféricas do corpo, né? E por causa dessa fragilidade desses vasos, muitas das vezes eles se rompem, comprometendo totalmente o sistema circulatório sanguíneo desse hospedeiro vertebrado que está sendo parasitado. Essa bactéria tem um vetor, né? Ela é transmitida através do vetor, né? E o vetor da Rickettsia ricketts são os carrapatos. A gente já vai falar para vocês quais espécies que estão vinculadas aí como vetor de febre maculosa brasileira, né, como vetor da bactéria Rickettsia ricketts. E essa bactéria vai causar uma doença chamada febre maculosa brasileira, né? Então, sempre que falamos dessa doença, é importante sempre vocês lembrarem que é causada por uma bactéria, e são bactérias
que vão parasitar, que vão destruir células endoteliais, né? Então, por isso que muitas pessoas, né, se não forem diagnosticadas a tempo, né, se demorar o diagnóstico, tem uma possibilidade muito grande de acabar indo a óbito. E uma das principais consequências desse óbito é por causa da destruição dessas células endoteliais que acabam impactando toda a circulação sanguínea dessa pessoa ou do animal acometido, né, dependendo do animal. Porque tem alguns animais que são altamente sensíveis também à bactéria. E essa complicação e essa fragilidade desses vasos, né, acabam surgindo aqueles pequenos pontos hemorrágicos e acabam impactando toda a circulação como um todo. E devido a esse impacto circulatório, né, acaba impactando totalmente a capacidade de oxigenação tecidual, né, e acaba levando normalmente as pessoas ao óbito. É uma doença que a sua letalidade é muito alta em humanos, principalmente por causa do retardo do diagnóstico. Porque o início dos sintomas dessa doença em humanos é muito parecida com qualquer outra doença que nós classificamos como febres hemorrágicas, né? Então, a sua sintomatologia é muito parecida com dengue, a sua sintomatologia inicial, né, é muito parecida com dengue, muito parecida com leptospirose, né? E muitas das vezes, por causa dessa confusão, por causa dessa semelhança de sintomatologia inicial, acaba sendo confundido com doenças muito mais frequentes, como a dengue, por exemplo, né? E muitas das vezes vai retardando esse diagnóstico que leva ao atraso do diagnóstico, que pode ser um atraso de caráter muito importante para a definição do prognóstico desse paciente, né? Quanto mais atrasar aí o diagnóstico, essa pessoa tem uma maior possibilidade de vir ao óbito, tá? Quem são os vetores desta bactéria, né? Quem são esses carrapatos? Nós temos 2 carrapatos que transmitem Rickettsia ricketts. Um deles é o Amblyomma sculptum. Antigamente nós chamávamos esse carrapato de Amblyomma caginense, né? Ele foi totalmente renomeado, hoje o nome dele é Amblyomma sculptum. E o nome popular dele, né, o mais conhecido nome, que normalmente as pessoas o conhecem por esse nome, que é o carrapato estrela. Tá? Então, muitas das vezes vocês vão ouvir a informação que era um Amblyomma caginense, na verdade ele só mudou o nome dele, né? Ele foi renomeado para Amblyomma sculptum, popularmente ele é conhecido como carrapato estrela. E nós temos também um outro carrapato vetor de febre maculosa brasileira, que é o Amblyomma aureolato, também transmite Rickettsia ricketts, popularmente ele é conhecido como carrapato amarelo do cão. Tá? A gente já vai discutir onde estão esses vetores, né? Por quais áreas aqui no estado de São Paulo ou a nível Brasil eles estão vinculados aí como os responsáveis vetores da bactéria Rickettsia ricketts. Daí vocês podem me perguntar, Jonas, mas por que tem um outro carrapato aí embaixo aí? Nós temos uma outra espécie chamada Amblyomma ovale, né? Nós vamos também explicar ao longo da aula para vocês. Amblyomma ovale ele é responsável como vetor de uma outra bactéria, chamada Rickettsia parkeri. Tá? Essa Rickettsia parkeri também ela tem capacidade de infectar humanos, né, e também infectar animais, mas quando ela infecta humanos, essa Rickettsia parkeri, ela vai desenvolver uma doença muito semelhante à febre maculosa brasileira, tá? Nós até chamamos ela como uma febre maculosa brasileira mais branda, porque realmente ela é mais branda, né? A Rickettsia parkeri ela não é tão patogênica quanto a Rickettsia ricketts, tá? E a letalidade desta bactéria para humanos é praticamente zero, né? Dificilmente ela vai provocar a letalidade em humanos, né? A letalidade praticamente dela é zero, né? Mas também ela vai causar ali uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma indisposição, mas ela não vai progredir para o óbito, né? Diferente do que ocorre no caso de Rickettsia ricketts. Tá? Então é importante colocar também aí o Amblyomma ovale, porque muitos trabalhos, muitas informações acabam aparecendo nessa espécie de carrapato. Mas eu só acho importante vocês lembrarem, né, que quando falamos em Amblyomma ovale, é um carrapato que transmite uma outra bactéria, né, Rickettsia parkeri, que ela é muito menos letal que a Rickettsia ricketts, tá? Quando falamos em Rickettsia ricketts, quem são os vetores? Amblyomma sculptum e Amblyomma aureolato, tá? São esses 2 carrapatos responsáveis aí como vetores de Rickettsia ricketts. Então aqui uma imagem, né, para vocês do Amblyomma sculptum, popularmente ela é conhecida como carrapato estrela, tá? Então aqui deste lado nós temos o macho de Amblyomma sculptum, né? Uma das características do macho é a presença, né, do dorso, né, com o escudo cobrindo totalmente a sua região dorsal, tá? Uma outra característica quando falamos de Amblyomma sculptum, né, até mesmo os carrapatos do gênero Amblyomma, que são carrapatos que
o seu escudo é desenhado, tem uma ornamentação, né? E aqui nós já temos uma fêmea, né, de Amblyomma sculptum. E por que eu sei que é fêmea? Porque no seu dorso só tem um pseudo-escudo, né? O escudo não recobre todo o dorso, né, toda a região dorsal aí da fêmea, tá? E tinha que ser assim mesmo, né? Por quê? Porque a fêmea, quando o escudo do carrapato, ele dá uma durabilidade muito grande ao carrapato, né? Ele serve como proteção mesmo ao carrapato. E a fêmea, no caso, a fêmea de Amblyomma sculptum, ela precisa de elasticidade o seu corpo, né? Porque ela vai se alimentar, ela vai aumentar muito o seu tamanho, né? E ela precisa disso, né? Já que ela vai fazer a postura de ovos, vai ter a presença de ovos no seu corpo pós-fecundação. Então, por isso que o escudo não poderia recobrir todo o seu dorso mesmo, né? Porque ela precisaria de toda essa elasticidade, tá? Então, esse carrapato, né, o Amblyomma sculptum, ele tem como hospedeiros principais, né? Quais são os principais animais parasitados por esse amblioma? Né? No caso do Amblyomma sculptum, nós temos animais que são classificados como hospedeiro primário. Eu não sei se vocês lembram qual a definição desta palavra, hospedeiro primário. Mas, para um animal ser classificado como hospedeiro primário, obrigatoriamente, este animal precisa ser parasitado por todas as fases de vida, né, que são hematófagas deste carrapato. O que eu quero dizer para vocês? Por exemplo, o Amblyomma sculptum, quais as fases que vão precisar se alimentar num animal? A fase de larva, a fase de ninfa e a fase adulta. Para um animal ser classificado como hospedeiro primário, obrigatoriamente a fase de larva tem que parasitar esse animal, a fase de ninfa tem que parasitar e a fase adulta tem que parasitar. Essas três fases têm que ter afinidade por esse animal. Daí sim ele é classificado como hospedeiro primário, tá? E quem são os hospedeiros primários de Amblyomma sculptum? Cavalo, capivara e anta. Né? A anta praticamente nós não encontramos mais no estado de São Paulo, né? Então os principais animais aí que são responsáveis pela manutenção, né, de Amblyomma sculptum na natureza, vamos dizer assim, né, no ambiente, são os cavalos e as capivaras, tá? É um carrapato que gosta desse tipo de vegetação, né? Nós falamos que é uma vegetação de cerrado. É um carrapato que gosta de clima quente, tá? Então aqui é uma imagem de cavalos num ambiente de cerrado, num ambiente de pastagem. É esse tipo de vegetação que nós encontramos no Amblyomma sculptum, tá? E a mesma coisa nesse tipo de vegetação, né? Uma vegetação de cerrado, uma vegetação rasteira. Tá? É uma característica desse tipo de ambiente que nós vamos encontrar no Amblyomma sculptum. E por que eu estou falando de ambiente? Carrapato, ele depende muito da sua proliferação. O ambiente influencia muito a sua proliferação, né? Amblyomma sculptum, qual é o ambiente que ele gosta? Ambiente de cerrado, ambiente de vegetação rasteira, como dessa imagem, ambiente quente, onde a temperatura média é em torno de 25 a 28 graus, a 30 graus, né? Então, é esse tipo de ambiente que esse carrapato necessita, tá? Quando nós olhamos o Amblyomma sculptum, né, olhamos o estado de São Paulo, onde normalmente nós encontramos Amblyomma sculptum no estado de São Paulo, e em quais regiões ele vai funcionar como vetor de febre maculosa. Olhando especificamente o estado de São Paulo, Amblyomma sculptum, ele vai estar localizado na região do interior do estado de São Paulo. Se a gente olhar a nível Brasil, todas as áreas de cerrado, nós normalmente encontramos a presença de Amblyomma sculptum, né? Que a área de cerrado tem como característica aquela vegetação rasteira, aquela vegetação de pastagem, um ambiente de clima quente. Então é esse tipo de vegetação que nós acabamos encontrando a presença do Amblyomma sculptum. Aqui eu trago um trabalho de vocês, da nossa equipe de trabalho, juntamente com o professor Marcelo, mostrando uma área na cidade de Itu, né? A própria cidade de Itu tem algumas áreas na cidade que tem a presença da bactéria Rickettsia rickettsii, nós temos relatos da doença na cidade, né? E aqui foi um trabalho feito, né, mostrando ali a presença do Amblyomma sculptum, principalmente como o carrapato responsável pela transmissão da bactéria, né? E alguns animais, né, alguns cães, apresentando positividade, né, também para a doença, né? No caso aqui para Rickettsia rickettsii, de todos os cães que foram avaliados, em torno de 17,6% apresentavam sorologia positiva para a bactéria Rickettsia rickettsii, né? Então, só para vocês entenderem, né, qual é a ideia que eu quero trazer para vocês.
Quando falamos que tem dois vetores, né, para a bactéria, Rickettsia, nós temos Amblyomma sculptum e Amblyomma aurolato. Amblyomma sculptum é responsável em transmitir a doença só em áreas onde ele está. E quais são as áreas que o Amblyomma sculptum está? Em áreas de cerrado, em áreas de vegetação rasteira, onde normalmente tem a presença da capivara, onde normalmente tem a presença do cavalo, por exemplo, né? Mas cuidado quando eu falo cavalo, né? Porque a gente já vai discutir algumas questões vinculadas ao cavalo, né? Normalmente, relatos, né, ou áreas que teriam maior risco de ter a presença da bactéria são áreas onde há a presença do Amblyomma sculptum e da capivara, né? O cavalo, hoje nós sabemos que a sua grande participação é apenas em manter carrapatos, não manter a bactéria, mas isso nós vamos discutir ao longo da aula, tá? E daí a hora que eu trago para vocês o Amblyomma aurolato, é um carrapato que gosta de um outro tipo de vegetação. Este carrapato vocês não vão encontrar no interior do estado de São Paulo, né? Então, quando olhamos febre maculosa brasileira, a participação dos vetores está completamente dividida. E depois eu vou mostrar um slide que vai deixar bem claro isso para vocês, né? Então, aqui no caso, nós temos aqui uma foto do Amblyomma aurolato, né, conhecido como carrapato amarelo do cão. Aqui o macho de Amblyomma aurolato, aqui a fêmea de Amblyomma aurolato. E o tipo de vegetação que nós encontramos no Amblyomma aurolato é um tipo de vegetação chamada Mata Atlântica, tá? Amblyomma aurolato obrigatoriamente são encontrados em vegetação de Mata Atlântica. Obrigatoriamente, é só esse tipo de vegetação que ele é encontrado. Ele necessita desse tipo de ambiente, porque ele não gosta de um clima muito quente, ele necessita de muita umidade relativa do ar. Então é um carrapato que está dentro de área de Mata Atlântica. Por que eu trouxe essa imagem para vocês? Porque é uma característica da nossa região metropolitana de São Paulo. Por que algumas áreas nós temos casos de febre maculosa? Porque tem algumas áreas de Mata Atlântica aqui na nossa região metropolitana de São Paulo que as casas entraram dentro dessas áreas, fragmentando totalmente essas áreas de Mata Atlântica, fazendo com que essas pessoas acabam tendo uma proximidade muito maior ao carrapato vetor. Não só as pessoas, mas principalmente os cães dessas pessoas, tá? Aqui é uma outra imagem, também aqui na região metropolitana de São Paulo, né? Então, olha a vegetação como é completamente diferente. Quando falamos em Amblyomma sculptum, é uma vegetação rasteira, de pasto. Quando falamos em Amblyomma aurolato, é uma vegetação de Mata Atlântica, né? Totalmente diferente, né? E o que mostra hoje uma pessoa ter a possibilidade de contrair a bactéria ou não é o quanto essa pessoa está morando próximo a uma área de fragmentação de Mata Atlântica ou não, né? Então, normalmente, quando olhamos casos de febre maculosa em regiões de Mata Atlântica, são pessoas que normalmente têm cães, que normalmente esses cães saem à rua e entram dentro dessas áreas de fragmentação onde são parasitados por esse carrapato, tá? Então é um outro tipo de vegetação, né? Uma vegetação de Mata Atlântica completamente diferente da vegetação de Amblyomma sculptum. Carrapatos, eles são bem definidos pelo ambiente. Amblyomma sculptum não sobrevive numa área de Mata Atlântica e Amblyomma aurolato não sobrevive numa área de cerrado, tá? Eles necessitam obrigatoriamente desses ambientes específicos para eles, tá? Aqui também é uma outra área da região metropolitana de São Paulo, né? Também mostrando as casas, né, acabando, devido a todo o impacto, né, urbano e toda a pressão imobiliária, né, então a cidade vai crescendo dentro dessas áreas de Mata Atlântica, né, e vai fragmentando toda a área de Mata Atlântica, fazendo com que essas pessoas tenham uma proximidade maior onde há a presença do vetor Amblyomma aurolato, né, então mostrando o quanto o ambiente também favorece ou não essas pessoas contraírem o parasitismo pelo carrapato ou até mesmo ter uma maior possibilidade de serem infectadas pela bactéria, né? Por exemplo, uma pessoa que mora aqui no centro da cidade, longe de uma área de Mata Atlântica, dificilmente vai ter contato com esse carrapato, ou até mesmo o cachorro dela, né? Mas pessoas já que moram próximas a essas áreas de Mata Atlântica, onde há a presença do carrapato, né, teriam um maior risco aí de serem parasitadas. Lembrando, né, que carrapato Amblyomma sculptum, carrapato Amblyomma aurolato não são carrapatos urbanos, né, são carrapatos de mata, são carrapatos extradomiciliares que vivem em ambiente periurbano ou rural, né, eles não vivem e não sobrevivem a um ambiente urbano, tá? Aqui também mostrando, né, um outro trabalho, né, em áreas
região metropolitana de São Paulo, né? Um trabalho também de Souza e colaboradores, que foi feito na zona sul do município de São Paulo, né? Em áreas de fragmentação de Mata Atlântica, onde analisaram alguns cães, né, se havia soropositividade para riquetes e praticamente em torno de 19,84% desses cães, 14,6% desses cães apresentaram soropositividade para riquetes, né, mostrando, né, que 14,6% dos cães que foram analisados no estudo tiveram contato com a bactéria causadora aí da febre maculosa. E eram cães que viviam na zona sul da cidade de São Paulo, né? Cães que normalmente entravam nessas áreas de fragmentação de mato, né, sem qualquer supervisão do seu tutor, e acabavam contraindo aí o carrapato Amblyomma aureolata infectado pela bactéria, tá? E rapidamente falando para vocês do Amblyomma ovale, como eu falei para vocês, é um carrapato que ele tem uma participação como vetor de uma outra bactéria, chamada Rickettsia parkeri, que vai causar uma febre maculosa mais branda, de letalidade 0. Né? Então, aqui um macho desse carrapato e aqui a fêmea desse carrapato. Só voltando, pessoal, quando eu falo de Amblyomma aureolato, e aqui vale também para Amblyomma ovale, tanto o Amblyomma aureolato quanto o Amblyomma ovale, eles não possuem hospedeiro primário. Né? São carrapatos que eles não têm nenhum animal que tem a participação como hospedeiro primário. Esse carrapato, tanto Amblyomma aureolato quanto Amblyomma ovale, na sua fase adulta, eles parasitam canídeos e o homem, tá? E na sua fase de larva e ninfa, eles parasitam pequenos roedores silvestres de Mata Atlântica e aves passeriformes de Mata Atlântica. Tá? Então tem uma grande diferença quando comparamos Amblyomma sculptum. Daí vocês podem me perguntar assim, Jonas, você falou do Amblyomma sculptum só dos hospedeiros primários. Amblyomma sculptum não parasita o homem? Parasita o homem, né? Amblyomma sculptum, na sua fase de larva e ninfa, ele parasita o homem, né? A fase de larva e ninfa do Amblyomma sculptum é conhecida como miquim, né? Popularmente é conhecida como miquim. Então é muito comum quando as pessoas vão andar a cavalo, vão pescar em uma determinada área, eles acabam voltando parasitados por miquim, né? Eles falam, eu acabei sendo parasitado por miquim. Na verdade, miquim é a fase de larva e ninfa de Amblyomma sculptum, tá? Porque só nessas fases de larva e ninfa que parasita o homem. O adulto de Amblyomma sculptum não parasita o homem. Quando nós voltamos para Amblyomma aureolato e para Amblyomma ovale, já é totalmente diferente o ciclo, né? E é diferente a participação dos hospedeiros. Porque nessas duas espécies, a fase adulta parasita o homem e canídeos, e nas fases de larva e ninfa parasita roedores silvestres de Mata Atlântica, né? Pequenos roedores, e também parasita aves passeriformes também de Mata Atlântica, tá? Só essa informação que eu acabei esquecendo de passar para vocês. Esse Amblyomma ovale, diferente do Amblyomma aureolato, ele também é um carrapato de Mata Atlântica, né? Mas nós observamos uma maior concentração, uma maior possibilidade de encontrá-lo em uma maior quantidade em Mata Atlântica próximo a nível do mar. Né? É um carrapato que ele é muito mais encontrado em áreas litorâneas de Mata Atlântica, né, do que, por exemplo, aqui na região metropolitana de São Paulo. Apesar que você pode encontrá-lo aqui também. Diferente de Amblyomma aureolato, que você não encontra em Mata Atlântica a nível do mar. Né? Você não encontra ele, você encontra só acima de 400 metros de altitude relativa ao nível do mar, você acaba encontrando Amblyomma aureolato. Já Amblyomma ovale você encontra em maior concentração a nível do mar, também em Mata Atlântica, mas você acaba encontrando também em altas altitudes. Tá? Mas parece que ao longo do tempo, né, por seleção natural, vamos dizer assim, que praticamente eles acabaram tendo uma maior preferência por determinadas áreas de Mata Atlântica, né? Amblyomma aureolato em altitudes mais elevadas, né? Normalmente, em média, acima de 400 metros. Já a Amblyomma ovale você também encontra em Mata Atlântica, mas já próximo a nível do mar, tá? Aqui é a mesma coisa, uma imagem, né, já do litoral, né, aqui de São Paulo, principalmente no litoral norte, né, que nós temos uma grande área de preservação de Mata Atlântica, onde você acaba também encontrando o Amblyomma ovale. Né, e em algumas praias também nós temos a presença de Mata Atlântica muito próxima ao litoral, que normalmente você pode encontrar o Amblyomma ovale. Por isso que normalmente casos de humanos com Rickettsia parkeri, né, infectados com Rickettsia parkeri,
normalmente são humanos que moram em áreas litorâneas, né, que têm uma maior possibilidade de serem parasitados aí por amblioma ovale, tá? Então aqui um estudo também de Szabó e colaboradores mostrando, né, deixando claro para nós que o vetor de Rickettsia parkeri é o amblioma ovale, né? No caso, esses autores classificam, né, Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica, né, vinculado aí o seu principal vetor, o amblioma ovale. Lembrando que esse carrapato, né, como eu falei para vocês, na fase adulta ele parasita o homem e também os canídeos, certo? Sempre que eu falo de febre maculosa, as pessoas me perguntam sobre o Rhipicephalus sanguineus. E o Rhipicephalus sanguineus, né? Nós que somos da área da clínica médica de pequenos animais, o maior carrapato que nós encontramos nos nossos consultórios, né, parasitando os animais, né, os cães e alguns gatos também, é o Rhipicephalus sanguineus, né, popularmente conhecido como carrapato vermelho do cão. Onde o Rhipicephalus sanguineus entra nessa história? Né? Qual é a importância do Rhipicephalus sanguineus dentro da febre maculosa brasileira? Tem alguns estudos, eu trago dois aqui para vocês, né? Um estudo que nós já comentamos no início da aula, um estudo de 2009, né, mostrando a presença de um Rhipicephalus sanguineus positivo na PCR para Rickettsia, né, esse carrapato Rhipicephalus sanguineus estava infectado com a bactéria. E tem um outro trabalho de Pacheco e colaboradores também, feito em Juiz de Fora, em Minas Gerais, que encontrou também alguns Rhipicephalus sanguineus e até mesmo isolou a bactéria de um Rhipicephalus sanguineus, né, também infectado com Rickettsia. A primeira coisa que sempre falamos sobre Rhipicephalus sanguineus, né, e principalmente nesses dias que acabou sendo vinculado na mídia, alguns casos de febre maculosa em humanos, muitos tutores acabam se apavorando, né? E normalmente chega até nós, médicos veterinários aí da clínica de pequenos animais. O que fazer se um cão, né, está parasitado com Rhipicephalus sanguineus? Até que ponto esse Rhipicephalus sanguineus pode transmitir febre maculosa aos tutores? Primeira coisa, o Rhipicephalus sanguineus é um carrapato muito específico de canídeos, né? O Rhipicephalus sanguineus ele é muito fiel ao canídeo, ele é muito fiel ao cão doméstico, né? Praticamente ele só tem um hospedeiro que é o cão doméstico, né? Então esse é um primeiro ponto, né? Rhipicephalus sanguineus ele não tem predisposição e nem afinidade em parasitar humanos, né? Na verdade, os poucos relatos de parasitismo em humanos por Rhipicephalus sanguineus são casos esporádicos, né? Muitas das vezes o Rhipicephalus sanguineus está no ambiente, morrendo de fome mesmo, né? Que não havia nenhum cão ali para parasitar, praticamente ele está ali 7, 8, 9 meses sem se alimentar, e acaba entrando um humano, né? E ele acaba parasitando esse humano, né? Então, normalmente por isso que eu falo para vocês que são casos esporádicos, né? Por necessidade de sobrevivência desse carrapato, porque na verdade ele não tem qualquer tipo de afinidade em parasitar esses humanos, tá? Então esse é o primeiro ponto. Rhipicephalus sanguineus é um carrapato de parasitismo de canídeo, né? Ele não tem afinidade de parasitar humano. Se ele não parasita humano, não tem como transmitir a bactéria para esses humanos, caso ele esteja infectado. Porque para ocorrer a transmissão, né, de Rickettsia para humanos, obrigatoriamente tem que ter o parasitismo do carrapato nesse hospedeiro vertebrado. Ele tem que ficar ali parasitando esse hospedeiro vertebrado para que ocorra a transmissão da bactéria, né? Em média, ele vai precisar ali ficar parasitado em torno de 4 a 6 horas, né? Então, se não ocorre o parasitismo de Rhipicephalus sanguineus neste humano, não tem como acontecer a transmissão da doença. Esse é um primeiro ponto. Daí vocês podem me perguntar assim, mas então o porquê, né, desse carrapato ser positivo para Rickettsia, né? Qual a importância disso na epidemiologia da doença? Esses dois trabalhos mostram uma particularidade muito interessante. São dois trabalhos que aconteceram em regiões de Mata Atlântica. E são dois trabalhos que, neste ambiente, havia a presença do amblioma aurolato. Então, o que acontece normalmente, pessoal? Na verdade, é um cão que provavelmente ele foi parasitado por amblioma aurolato, provavelmente ele foi parasitado por um amblioma aurolato infectado pela bactéria, e esse amblioma aurolato transmitiu a bactéria para esse cão. Nos primeiros dias, essa bactéria vai estar em alta concentração na circulação sistêmica sanguínea desse cão.
Caso esse cão, nesse período que ele está ali, que nós falamos em riquetsemia, né, que tem a presença da riqueza na sua circulação sistêmica, se ele for parasitado por um Rhipcephalus sanguinus, esse Rhipcephalus sanguinus vai se alimentar desse sangue contaminado com a bactéria e vai acabar se infectando. Né? Então, por isso que ele vai dar positivo também na PCR. Agora, dizer que esse carrapato vai transmitir a bactéria para o humano é uma outra coisa, já que ele não tem tanta afinidade. Né? Tem estudos que mostram que Rhipcephalus sanguinus ele pode se infectar com a bactéria e transmitir a bactéria para outro canídeo? Pode. Aí sim, tá? Porque ele acaba parasitando um outro canídeo. Mas os estudos mostram que, mesmo ele transmitindo para outros canídeos, não seria suficiente para ele conseguir manter a bactéria no meio ambiente. Né? Porque é muito pouco animal, é muito pouca espécie animal para garantir a sobrevida da bactéria no ambiente, tá? Então, eu acho legal falar essa informação do Rhipcephalus sanguinus, porque sempre, normalmente, o tutor apavora. Né? O que a gente pode dizer é que Rhipcephalus sanguinus pode se tornar positivo para a bactéria? Pode, mas são casos específicos que provavelmente ele se alimentou de um sangue de um cão infectado com a bactéria. Tá? Mas que ele vai transmitir para o humano, não teria essa capacidade. Tá bom? Aqui, como de uma maneira resumida, para a gente fechar essa parte de vetores, quando olhamos para o estado de São Paulo, nós temos dois pontos importantes aqui. Aqui é o interior do estado de São Paulo, vegetação praticamente de cerrado, né, de vegetação rasteira, onde nós temos a presença do Amblyomma sculptum como vetor aqui da bactéria. Já nessa área da região metropolitana de São Paulo, são áreas de Mata Atlântica, onde o vetor responsável aqui é o Amblyomma aurulato, tá? Aqui é um outro mapa que eu acho super interessante também, uma foto do professor Adriano Pinter, que essas áreas vermelhas são áreas endêmicas para a febre maculosa aqui no estado de São Paulo, mas são áreas de cerrado, onde o vetor responsável pela transmissão da doença nessas áreas, em vermelho, Amblyomma sculptum, tá? Já essa área em amarelo, a nossa região metropolitana de São Paulo, vegetação Mata Atlântica, vetor responsável, Amblyomma aurulato, tá? Já essa área em verde é a área de Mata Atlântica, região litorânea. Nós temos a presença de Amblyomma ovale, que ele vai transmitir aqui no caso Rickettsia parkeri, tá? Muitas pessoas me perguntam, né? E as capivaras aqui dentro da cidade de São Paulo? Né? E as capivaras aqui na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros? Qual a importância delas para a epidemiologia da febre maculosa na cidade de São Paulo? Eu posso dizer para vocês que praticamente a importância delas é zero, né? Por quê? Porque aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, em áreas aqui na cidade de São Paulo de fragmentação de Mata Atlântica, nós temos a presença de Amblyomma aurulato, e Amblyomma aurulato não parasita a capivara. Tá? Então, mesmo que essas capivaras estejam infectadas com a bactéria, elas não serão parasitadas pelo vetor da bactéria aqui na cidade de São Paulo. Então, teoricamente, elas não teriam importância epidemiológica, tá bom? Um outro ponto, né? Então, saindo dos vetores que eu acho interessante dizer para vocês, um outro ponto que sempre perguntam, né? Quem é o reservatório? Ou perguntava-se, né? Quem era o reservatório da Rickettsia? A Rickettsia ela é tão patogênica que ela prejudica até a sobrevida do carrapato, até do seu carrapato vetor. E a partir desse momento que nós verificamos que havia um prejuízo, né, de um carrapato infectado pela bactéria, né, isso poderia impactar na sua próxima geração, enfim, se desconfiava que essa bactéria poderia também se manter em algum vertebrado para a sua sobrevivência no ambiente. Né? E sempre perguntava-se quem poderia ser esse vertebrado, né? Qual vertebrado poderia fazer esse papel de reservatório? Hoje, o primeiro ponto que é interessante falar para vocês é que nós não temos um reservatório vertebrado para Rickettsia. Na verdade, nós temos alguns animais que são amplificadores. O que é isso? São animais que vão ser infectados pela bactéria e, por um tempo, eles vão manter essa bactéria na sua circulação sanguínea e, durante esse tempo que ele mantém na sua circulação sanguínea, caso algum carrapato vetor se alimente, ele acaba se infectando, né, e acaba transmitindo para outros animais. Na verdade, esses animais que nós chamamos de amplificadores, eles funcionam como uma fonte de infecção para esses vetores. Né? E a pergunta que sempre faziam, né, quem são esses possíveis amplificadores, quem são esses possíveis fontes de infecção para esses vetores? O primeiro animal que foi desconfiado em ser foi o de Delphis aurita, né? Popularmente conhecido como gambá, saruê. Então foi feito um trabalho experimental em cima desses animais.
E o que foi observado nesse trabalho experimental? Também um trabalho de Hort e colaboradores, né? Que esses animais, eles amplificavam a bactéria por um período, mas eles amplificavam, mas a concentração dessa bactéria no sangue desses animais era muito baixa. Era tão baixa que não era capaz de infectar um carrapato quando alimentava desse sangue contaminado. Então, apesar do saruê, né, do gambá, amplificar ali por quase 15, 20 dias a bactéria na sua circulação sanguínea, a concentração é tão baixa que não tem importância. Né? Mesmo o carrapato se alimentando desse sangue contaminado, como a concentração da bactéria está muito baixa nesse sangue desse Didelphis, não é capaz de infectar esses carrapatos. Né? Então ele não funciona como uma fonte de infecção. Né? Então ele foi descartado como possível fonte de infecção. Um outro animal que foi feito estudos experimentais, né? Tem 2 estudos, de Souza e colaboradores e também de Hernandes e colaboradores, os resultados são muito parecidos. Né? Os animais que utilizaram nesse estudo foram as capivaras, e é super interessante mostrar que as capivaras também conseguem amplificar a bactéria na sua circulação sanguínea praticamente por 2 semanas. Né? E o mais interessante, além dela amplificar praticamente por 2 semanas, elas amplificam numa concentração no seu sangue interessante da bactéria, que é capaz de infectar os carrapatos que se alimentam desse sangue. Né? Então, elas realmente são fontes de infecção para carrapatos vetores. E no caso, qual o carrapato que parasita a capivara? É o Amblyomys sculptum. Então, capivaras, elas funcionam como fonte de infecção da bactéria para o Amblyomys sculptum. Né? Então, sabemos hoje que a capivara tem um papel essencial aí na epidemiologia da doença, principalmente em áreas de Amblyomys sculptum. Por quê? Primeiro, elas são hospedeiras primárias do Amblyomys sculptum, né? E elas amplificam a bactéria. Tá? Então, esses são 2 pontos bastante interessantes. Além de amplificar, elas amplificam numa concentração interessante, que é capaz de infectar o carrapato caso se alimenta durante esse período de amplificação. Tá? Então, realmente, a capivara tem uma importância muito grande aí no seu papel como fonte de infecção para o Amblyomys sculptum. Um outro animal que também sempre se desconfiava-se, né, que poderia ter um papel fundamental aí na epidemiologia da doença, eram os cavalos. Né? Então tem esse trabalho de Ueno e colaboradores, também experimental, que mostra que cavalos não amplificam nem um dia a bactéria na sua circulação sanguínea. Na verdade, cavalos são altamente resistentes à infecção. Né? Eles até têm um contato com a bactéria até tenta infectá-lo, mas ele tem um sistema imunológico muito satisfatório, muito interessante contra esta infecção para riquetes e riquetes. Então eles não amplificam. Né? Mesmo ele tendo contato com a bactéria, tem um sistema imunológico altamente competente contra esse quadro de infecção, que impede que ocorra essa amplificação. Né? Então cavalos, mesmo sendo hospedeiro primário de carrapato, ele tem um papel interessante para manter a população de carrapatos, mas ele não tem qualquer papel de importância como fonte de infecção de bactéria, porque ele não amplifica. O seu sistema imunológico é altamente competente para isso. Tá? E um último estudo, né, de Binder e colaboradores, um estudo que foi publicado agora em 2021, mostrando o papel do cão doméstico como amplificador de riquetes e riquetes. Né? E quando falamos em cão doméstico, hoje nós sabemos que o cão doméstico tem um papel essencial como fonte de infecção para Amblyomma aurolato. Né? O cachorro ele mantém um período ali de amplificação em média de 7 a 10 dias, né? De 5 a 10 dias mais ou menos, tem esse papel. Né? Ele consegue amplificar a bactéria na sua circulação sanguínea durante esse período. Né? Então, caso algum Amblyomma aurolato parasita esse animal durante esse período de amplificação, esse cachorro pode ter um papel como fonte de infecção para esses carrapatos? Pode ter. Né? Então, hoje está bem definida a epidemiologia da doença. Né? É bem interessante mostrar isso para vocês, porque nós temos 2 vetores hoje, Amblyomys sculptum, Amblyomma aurolato. Quem são os vertebrados de fonte de infecção da bactéria para esses vetores? Quando falamos em Amblyomys sculptum, capivara. Quando falamos em Amblyomma aurolato, cão doméstico. Tá? Então, hoje está bem definido esse papel dentro do conceito aí febre maculosa brasileira. Tá? E aqui eu trago uma imagem que eu sempre gosto de mostrar isso para vocês e discutir isso para vocês, que é a questão da guarda responsável, principalmente em áreas de Amblyomma aurolato. Né? O que é a guarda responsável? Eu acho que um dos papéis, né, nós como médico veterinário de pequenos animais, é o papel de conscientização. Né? Por quê?
Por que capivara e cachorro não pode ser chamado de reservatório de riquetes? Porque esses animais, eles vão amplificar essa bactéria por um período, né? A capivara, nós acreditamos que em média 2 semanas, o cachorro em média 1 semana, mas eles vão amplificar uma única vez na sua vida. Eles vão se tornar imunes depois. Mesmo ele tenha contato posteriormente com um carrapato infectado, eles não vão mais amplificar porque vão ter um sistema imunológico altamente competente. Então, por isso que eles não têm um papel como reservatório da bactéria, já que eles vão se tornar imunes depois. Mas, por que eu trago a guarda responsável para vocês? Porque a partir do momento que esse tutor não tem essa responsabilidade e abandona esse animal, e muitas das vezes os animais que são abandonados, eles são abandonados em áreas de fragmentação de mata, eles são abandonados em áreas longe dos grandes centros. E muitas das vezes são animais de ambiente urbano, que dificilmente tiveram contato ao longo da sua vida com o Amblioma aurolato, ou Amblioma sculptum, e principalmente isso acontece em ambiente de Amblioma aurolato, né? Então, como eles nunca tiveram contato, então são negativos aí para a infecção da bactéria. E a partir do momento que eles são abandonados numa área de fragmentação de Amblioma aurolato, ou de área de fragmentação de Mata Atlântica, eles têm um potencial de se tornarem fonte de infecção da bactéria para outros carrapatos. Então, esse papel do não abandono, né, da guarda responsável, é um papel fundamental também dentro da febre maculosa. Né? Porque muitas das vezes esses animais podem ser abandonados em áreas endêmicas para a doença, pode se tornar fonte de infecção e colaborar que aquela área continue sendo endêmica para a doença. Né? Então, essa questão da guarda responsável é de suma importância para essa doença também, principalmente em áreas onde o vetor é o Amblioma aurolato. Tá? Aqui, quando falamos em epidemiologia, como eu falei para vocês, né, a gente já discutiu bastante, então aqui eu só trago alguns trabalhos, né, a maioria da equipe do professor Marcelo, mostrando, né, algumas áreas, né, por exemplo, áreas da Grande Campinas, né, Campinas, a área ali de Valinhos, Vinhedo, Itu, Piracicaba, né, Sorocaba, são áreas realmente algumas áreas ali são endêmicas para a febre maculosa. Né? Então aqui eu trago 2 trabalhos, né, que foram realizados na cidade de Itu, né, da equipe do professor Marcelo e também da nossa equipe, e alguns trabalhos também que foram feitos aqui na região metropolitana de São Paulo, né, mostrando que também a doença está presente em áreas de fragmentação de mata aqui na nossa região metropolitana. Quando eu falo São Paulo, porque a maioria dos casos ocorre no estado de São Paulo, mas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, na área de Petrópolis, né, onde há algumas áreas de Mata Atlântica ali, Petrópolis, Teresópolis, também são áreas com potencial de febre maculosa. Né? Então, tem que tomar cuidado com essas áreas onde há a presença do Amblioma aurolato ou do Amblioma sculptum, né? Que são áreas, caso tenha a presença da bactéria e do vetor, pode se tornar uma área de risco. Tá? Esse estudo eu gosto sempre de comentar com vocês. Esse estudo, nós sabíamos que a taxa de soropositividade seria muito baixa, porque, na verdade, antes desse estudo de Oliveira e colaboradores, que foi feito ali na zona sul de São Paulo, na verdade, esses autores coletaram o sangue de cavalos, né, e fizeram soropositividade para esses cavalos. E a quantidade de animais positivos foi muito baixa, né, foi muito baixa mesmo. Mas era esperado que fosse baixa, porque, na verdade, na zona sul de São Paulo, área de fragmentação de Mata Atlântica, nós encontramos apenas Amblioma aurolato. E Amblioma aurolato não parasita cavalo, né? Então, por isso que dificilmente os cavalos vão ter contato com a bactéria, né? Mostrando que realmente Amblioma aurolato, ele vai ter um papel fundamental em parasitar canídeos, e são esses canídeos que muitas das vezes acabam levando esses carrapatos para dentro de casa. Né? E muitas das vezes esses carrapatos que são levados pelo cachorro para dentro de casa, ele desprende desses cachorros, acabam parasitando o humano, e caso eles estejam infectados, acabam também transmitindo a doença para o humano. Já diferente desse trabalho, né, de Cláudio e colaboradores, né, que foi feito na região do Vale do Paraíba, já lá, uma área de Amblioma sculptum, né, onde encontrou positividade nesses cavalos. Né? Então, vocês estão vendo que é super interessante, né, que as áreas são definidas, os vetores são definidos nessas áreas, e os animais que se tornam susceptíveis são dependentes de serem parasitados por aquele vetor ou não. Aqui nós estamos falando de 2 estudos que foram feitos com cavalos, mas em uma área deu positividade porque tinha a presença do sculptum. Na outra área não teve positividade porque nessa área de Mata Atlântica só há a presença do Amblioma aurolato. E Amblioma aurolato não parasita cavalo. Tá?
Aqui mostrando alguns dados, né, dados até 2020, mostrando que é uma doença altamente letal para humanos, como a gente já comentou, né, e muitas das vezes é por causa do atraso do diagnóstico, né? Então é uma letalidade hoje que no estado de São Paulo está em torno aí de 50% a 60% de letalidade, né? Todos os anos acabam, infelizmente, vindo pessoas a óbito por causa da doença. E quando falamos em cães, né? Então, para finalizar aí a nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho de cães para vocês. Todo cão infectado com ricketts vai apresentar sintomatologia? Não é todo cão, né? Tem alguns cães que têm um bom sistema imunológico contra esse quadro infeccioso, né? E conseguem muitas das vezes desenvolver essa infecção de uma maneira totalmente assintomática. Mas alguns cães que podem vir apresentar sintomatologia, né? E esse estudo que eu acho super interessante, que é do professor Marcelo, também colaboradores, que foi de 2 cães, né? Que foram diagnosticados com febre maculosa brasileira. Na verdade, eram cães que moravam aqui na cidade de São Paulo, mas aos finais de semana eles acabavam indo para uma área endêmica para febre maculosa ali na cidade de Itu. Né? Então, provavelmente foram nessas áreas do município de Itu que eles tiveram contato com o Amblyomma sculptum, né? E acabaram adquirindo ali a infecção por ricketts. E por que eu trago esse estudo para vocês? Porque muitas das vezes, né, quando nós atendemos um caso de cães com suspeita de alguma hemoparasitose, muitas das vezes nós pensamos nas mais rotineiras, vamos dizer assim. Nós pensamos na heliquiose monocítica canina, nós pensamos na babesiose canina, mas dificilmente nós vamos pensar em febre maculosa brasileira, né? Porque é o comum mesmo ser desta maneira, né? Porque febre maculosa brasileira é algo muito raro de acontecer em cães. Mas eu acho que toda essa fala também é para nós começarmos a refletir. Se esses cães moram numa área de fragmentação de Mata Atlântica, se esses cães têm contato com essas áreas de fragmentação, não poderia ser febre maculosa brasileira? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a bactéria ricketts em cães, da mesma maneira que acontece em humanos, elas vão parasitar células endoteliais e vão trazer prejuízos aí à parede dos vasos, principalmente vasos de região periférica do corpo. Então esses animais vão apresentar sintomatologias muito parecidas com outras hemoparasitoses. Né? Devido ao próprio quadro inflamatório, né, esses animais vai ter ali uma redução de eritrócitos, né, vai ter uma redução de plaquetas por causa de todo o quadro inflamatório, né, devido a todo o quadro de impacto de célula endotelial. Né? Então, quando você olha o hemograma deste animal, é um hemograma muito parecido com qualquer outra hemoparasitose. Mas eu acho legal esse estudo, porque quando falamos em prejuízo de célula endotelial, nós estamos falando em qualquer célula endotelial do corpo desse cão, né? E olha que interessante, esse cão, ele chega, são 2 cães, né? A sintomatologia desses 2 cães são muito parecidas, mas esses cães vão apresentar sintomatologia em tempos diferentes. O primeiro cão, ele chega ao consultório com histórico de diarreia, com hematoquesia, né? Ele chega um pouco apático, um quadro ali, não chega a ser uma anorexia, mas o mais interessante é que esse cão chega com uma principal sintomatologia gastrointestinal, né? Uma diarreia, uma hematoquesia, né? Esse cão praticamente não se tem febre ali, mas uma apatia, um desconforto, que muitas das vezes nós poderíamos pensar numa verminose ou qualquer outra gastroenterite de qualquer outra origem. Né? E a hora que solicita o hemograma desse cão, está todo dentro da referência, né? Com exceção a um quadro de leucocitose. Né? E também esse cão tem alteração ali de fosfatase alcalina. Tá? E no primeiro momento é prescrito para esse cão metronidazol, que provavelmente o doutor suspeita-se ali de uma giardíase ou qualquer outra verminose, enfim, ou qualquer outra gastroenterite de qualquer outra origem. Mas olha que interessante, 3 dias depois esse cão volta. Agora já com um quadro febril de 40,5, uma anorexia, com uma letargia. A hora que faz o hemograma desse animal, ele já apresenta uma queda de eritrócito, uma queda de plaqueta acentuada. Faz testes de PCR para esse cão, para babésia, para borrelia, para micoplasma, para erlíquia, e todos esses testes moleculares vêm negativos. Né? Olha que interessante, né? Mas devido todo ao quadro ali de alteração de hemograma, né?
já faz uma aplicação ali de imidocarb e receita sidoxicilina para esse cão. Mas é super interessante, né, que esse cão no outro dia volta novamente ao consultório, ainda com um quadro febril, e aqui tem um ponto super interessante quando falamos em febre maculosa. Esse cão começa a apresentar sintomas neurológicos. E é uma das características como sintomatologia em cães diagnosticados com febre maculosa. Primeiro, um sinal bastante marcante é a leucocitose no hemograma, né? E essa leucocitose se mantém por todo o período, em nenhum momento ela cai, em nenhum momento ela se torna uma leucopenia, e o sintoma neurológico parece que também é uma sintomatologia obrigatória em casos de febre maculosa, né? Então o animal começa a apresentar uma ataxia, uma síndrome vestibular, é bem característico de febre maculosa, né? Esse sintoma de síndrome vestibular. E também esse animal apresentava nistagmo. Então, o que eu quero trazer para vocês, e daí o outro cão vai apresentar praticamente a mesma sintomatologia, né? E a mesma característica de hemograma apresentando também leucocitose, né? E esse cão, como ele está sendo tratado com doxiciclina, né? Porque cães e até humanos, né? Qual é o antibiótico de escolha para a febre maculosa brasileira? São as tetraciclinas, principalmente a doxiciclina. A doxiciclina é a que melhor responde, né? Em humanos, em alguns casos, também eles acabam utilizando o cloranfenicol, né? Mas em animais, a droga de escolha é a doxiciclina. Como ele está sendo medicado com doxiciclina, ao longo do tempo ele vai melhorando esse animal, né? Também é solicitado o PCR para Rickettsia ricketts, esse PCR vem positivo. É solicitado sorologia para esse animal para Rickettsia ricketts, também vem positivo, né, fechando o diagnóstico tanto molecular quanto sorológico como febre maculosa. E é super interessante que durante todo o tratamento, né, onde esse animal tem melhora clínica, né, tem alta clínica, tá? Mas durante todo o tratamento vai caindo aos poucos aquele quadro de leucocitose e também vai melhorando ao longo do tratamento os sintomas neurológicos desse paciente, né? Então, a dica que eu queria trazer para vocês, aquele animal que começa a convulsionar, começa com síndrome vestibular e principalmente a epidemiologia, é um animal de área de fragmentação de Mata Atlântica ou é um animal que tem contato muito com região de pastagem, região onde tem presença de capivara, né? Tem que se pensar também em febre maculosa, tá bom? E lembrando que hoje a maioria dos laboratórios em qualquer estado, né, aqui do Sudeste ou em alguns estados do Centro-Oeste, os laboratórios privados tem como opção o diagnóstico para febre maculosa, né? É só ser solicitado o PCR, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, praticamente todos os nossos laboratórios que trabalham com biologia molecular têm esse teste disponível, tá? Como controlar a doença, né? Pra gente, o tratamento da doença, como eu falei para vocês, né, é com doxiciclina, né? Hoje a recomendação é usar uma dose muito parecida com heliquiose, né? 5 mg por quilo a cada 12 horas. Hoje a prescrição recomenda-se de 14 a 21 dias, tá? E você consegue tratar muito bem esse animal, esse cão aí, caso ele esteja com Rickettsia ricketts. Mas o ponto que eu queria trazer sempre para vocês, um cão que mora na região urbana da cidade, que não tem contato com área de fragmentação de mata, que não tem contato com área de pastagem, é possível ele ter maculosa? Não, não é possível. Porque esse cão de ambiente urbano dificilmente vai ter contato com glioma. Ele tem contato com ripséfalos. Carrapato urbano é ripséfalos sanguíneos. Ripséfalos sanguíneos, só ele sozinho não transmite, não mantém na sua população de ripséfalos sanguíneos febre maculosa, não mantém a bactéria Rickettsia ricketts. Então, cão urbano que não tem contato com vegetação, com mata, pensou em hemoparasitose? Pense em helicose monocítica canina, pense em babesiose, pense em anaplasma, tá? Não precisa pensar em maculosa. Cães que moram em áreas de fragmentação de mata, né, em bairros aqui da cidade de São Paulo, que estão localizados em áreas de fragmentação de Mata Atlântica, ou cães do interior do estado, que têm contato com áreas onde há presença de capivara. Eu tenho que colocar também como possível diagnóstico de hemoparasitose, Rickettsia ricketts? Tem que colocar. Principalmente se esse cão apresenta um hemograma de acompanhamento que vai mantendo uma leucocitose e principalmente se ele tem sintomatologia neurológica. Tem que colocar também como possível causa febre maculosa nesses animais, tá bom? Quando falamos em controlar, é uma doença que é transmitida por carrapato. Então, qual a principal forma de controle? Evitar que esses animais sejam parasitados por carrapato, né? E nós temos vários produtos no mercado altamente
satisfatórios no combate para carrapatos, seja por on, seja sistêmico. Né? O único cuidado que nós temos que ter é respeitar bula. Né? Se aquele medicamento está falando que o seu período residual é 30 dias, então a cada 30 dias tem que reaplicar o medicamento no animal. Está falando que o período residual é 3 meses, então a cada 3 meses tem que fazer. Jonas, e as coleiras? Nós temos coleiras muito eficientes no mercado. Né? Só com respeitar bula. Se a coleira fala que ela vai ter utilidade 6 meses, tem que trocar essa coleira no máximo em 6 meses. Né? Não tem que... Uma coleira de 6 meses, você mantém a coleira por 1 ano. Não vai fazer milagre, né? Só tem que ter cuidado o quanto esse medicamento ele é satisfatório aí no combate do carrapato. Né? Então, esse é um primeiro ponto quando nós falamos em controlar a doença. Né? Esse é o primeiro ponto bastante principal, é evitar que esses animais tenham contato com carrapato. Tá? Principalmente se esses animais vão para a área de fragmentação de mata, principalmente se esses animais vão para a área onde há presença de capivaras. Tá? O outro ponto que eu queria deixar claro quando a gente fala em controle e profilaxia é a importância, né, de falar para as pessoas sobre a guarda responsável, né? Principalmente pessoas que moram em área de fragmentação. Nunca deixar esse cão solto, né, sem qualquer monitoramento. Né? E sempre que for para uma área onde há grande possibilidade de presença de carrapato, ao voltar para casa, vistoriar esse animal, né, para ver se não tem a presença ali de algum carrapato fixado no seu corpo. Tá? Uma outra coisa que eu acho super importante, que nós, como papel de médico veterinário, como membro da saúde, qualquer pessoa que for para uma área onde há presença de carrapatos, principalmente, as pessoas normalmente elas vão para áreas onde há presença de Amblyomys sculptum, né? Não é tão comum uma pessoa entrar numa área de fragmentação de mata atlântica, não é tão comum, é mais pessoas que fazem ecoturismo, né? É muito mais comum nós irmos para áreas onde há presença de Amblyomys sculptum, né? A gente vai andar a cavalo, vai pescar. Então é importante quando essas pessoas for para essas áreas, principalmente em áreas onde há presença de capivara, essas pessoas têm que monitorarem, pelo menos uma semana depois, para ver se não vai ter presença de febre no seu corpo, algum desconforto, porque se essas pessoas apresentarem qualquer tipo de sintoma, como febre, dor no corpo, dor de cabeça muito acentuada, é interessante procurar a medicina e chegar ao médico e falar a esse médico que teve nessas áreas. Né? Porque se você não fala que teve contato com essas áreas, onde há a presença da capivara, onde há possivelmente a presença do Amblyomys sculptum, muitas das vezes o médico vai pensar em outras doenças como dengue e leptospirose. Então, esse papel também, a gente tem um papel fundamental em formar esses tutores. Né? Foi para áreas onde há presença de capivara, onde há presença de carrapato. É interessante ficar se monitorando ali por 7, 10 dias. Né? Se apresentou alguma febre, algum desconforto, procurar a medicina humana e relatar ao médico que esteve nessas áreas onde havia a presença de carrapato. Tá? É tão importante a maculose que vários municípios hoje fazem um papel fundamental educacional à população, né? Principalmente em parques onde há presença de carrapatos, né? Normalmente esses municípios deixam placas informativas, né? Deixando claro que é importante, né? A pessoa que esteve nesses locais, e se tiver qualquer tipo de sintoma, né? Informar a medicina, tá? Durante o seu atendimento médico. Então aqui são vários folders, né? Por exemplo, esse folder aqui de Minas Gerais, né? Informativo sobre a doença, né? Esse outro folder também da cidade de Itaúna, esse folder que é usado muito em algumas cidades aqui do interior do estado de São Paulo, né? Falando sobre a febre maculosa, para ficar atento. Então é muito comum quando você vai em alguns parques ali em Campinas, em Jundiaí, em Atibaia, muitas das vezes tem ali uma placa avisando sobre possivelmente a presença do carrapato e informando a população sobre a febre maculosa. Porque é importante a pessoa se monitorar e, principalmente quando chegar ao médico, informar que teve nessas áreas, porque isso auxilia muito o diagnóstico do médico e ele vai pensar como possível causa também a febre maculosa, tá? Porque esse é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel fundamental aí também como membro da saúde, como eu falei para vocês, no contexto da saúde única, né? Nós médicos veterinários temos um papel muito importante. E esse livro é um livro da USP, né? Que foi publicado, eu acho super legal esse livro. Né, que fala bastante sobre a febre maculosa, sobre a epidemiologia, sobre a dinâmica da doença. É super interessante, tá? Antes de eu me ir e despedir de vocês, eu tenho que agradecer a FAPESP, né, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o próprio CNPq, por todos esses trabalhos que a gente comentou aqui para vocês, né, todo esse trabalho que é feito por nós que trabalhamos com febre maculosa.
sem o auxílio, né? Sem dinheiro não seria possível. Então é interessante a gente agradecer também a essas duas agências aí de fomento que têm nos auxiliado nesses últimos anos, e também agradecer à própria Universidade de Santo Amaro, que eu estou dentro de um programa, né, de pós-graduação de saúde única, que nos tem fornecido também todo o suporte aí para desenvolvimento desses trabalhos aí dentro da saúde única. Eu queria agradecer o convite ao VetSmart, estarei sempre à disposição. Como eu falei para vocês, eu gosto muito de falar de doenças transmitidas por carrapato, então eu estou muito feliz hoje pela oportunidade. Eu também queria agradecer a vocês pelo convite, e foi um grande prazer. Então, meu muito obrigado. Aqui está meu e-mail de contato para quem precisar, jonasmfilho@hotmail.com, e meu Instagram, Jonas Moraes Filho. Para quem tiver alguma dúvida sobre a doença ou qualquer curiosidade sobre carrapato, é um assunto que eu gosto de falar bastante. Eu trabalho com carrapato desde 2005, já vão lá para 17 anos, e eu sou apaixonado ainda por aquilo que eu faço. Então, estou à disposição de vocês, seja pelo e-mail, seja pelo Instagram. Então, meu muito obrigado e até uma próxima e até breve.